Ao longo desses 30 anos, eu e a irmã Marisa, nos últimos 15 anos, além da vida pastoral, do pastoreio, nós também temos nos dedicado à palestra para a família, casais, jovens e adolescentes e pais. Nós não atendemos outro tipo de convite, nenhum, já há alguns anos, somente na área da família, seja casais, pais e filhos, relacionamento pais e filhos, que é uma carência tão grande. Mas hoje o tema é para casais. E nós queremos, neste momento, compartilhar convosco. Quero já agradecer, pastor, por emprestar aqui, esqueci o meu USB, mas o pastor salvou a pátria. Esta aqui é a nossa família, né? O primeiro casal aqui é o Natan e a Amanda, né? O nosso filho caçula e a nossa nora, a irmã Amanda. O casal do meio somos nós dois, né, querido? Simpatia em pessoa. Isso. E a do colo é a nossa netinha, a irmã Chloe. Tem 2 anos e 2 meses. Assembleana Pentecostal. Aleluia. E o outro casal aqui do canto é a nossa filha primogênita, a irmã Damaris, e o seu esposo, irmão Eliese. E em setembro o Senhor vai nos presentear com mais um neto, o irmão Tito. Está chegando. Tito, assembleano, família assembleana. O Tito é filho do caçula, Natan, e a nora Amanda, e a Chloe, da dama de Eliese. Amém. Amados, agora nós vamos a um momento que inicia a nossa palestra. Queremos pedir a todos os casais a estar em pé, por gentileza. Enquanto os irmãos vão estando em pé, eu vou adiantar aqui, dar uma ênfase do nosso projeto, canal A Minha Família é uma Bênção. Quantos podem dizer conosco? A minha família é uma bênção. O meu casamento é uma bênção. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Propositalmente, além do contato pessoal nas nossas palestras, Deus nos levou há uns 2 anos também para a rede social. É muitos casais, é muitas famílias que têm a necessidade de um conselho, de uma palavra de orientação, e Deus tem sido bondoso, nos dado graça. Pedimos as orações da igreja e também o apoio em nos acompanhar, tanto no YouTube quanto no Instagram, na rede social. O trabalho é de Deus, o propósito é edificar vidas para a glória do nome do Senhor. Agora eu quero pedir aos casais que ficam de frente um para o outro, olhando seu amado esposo para sua amada esposa, pegando na mão dele, na mão dela. Aleluia. E a irmã diga juntamente com a irmã Marisa: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora os esposos olhando fixamente nos olhos da sua esposa. Olhe para ela, aquele olhar penetrante de quando conheceram. Diga comigo assim: ó amada minha, quão belos são os teus amores. Agora um beijo romântico. Capricho, irmão. Todo homem deve olhar para a sua esposa como Adão. Afaste um pouquinho dela, assim, se tiver espaço. Olhe bem para ela, pegue na mão dela assim. Pode até dar uma voltinha. Aê, para ele ver bem, né? Isso. Aê. Agora você vai dizer para ela, olhando nos olhos dela: todo homem deve ser como Adão, olhar para sua esposa como a única mulher do mundo. Eu te amo, meu amor. Você é única para mim. Amém. Agora vamos às irmãs, né? Olha para o seu amado aí, olha ele de cima e embaixo, seca bem o seu esposo. E diga juntamente com a irmã Marisa: toda mulher precisa ser como Eva, olhar para o seu amado como o único no mundo.
lindo. Amém. Agora faz um carinho nele, né, irmãs? A mulher, por natureza, é romântica. Aleluia! Ele colocou o romantismo nas mulheres. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Toma aí assento, amados. Aleluia. É só um ensaio. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A intimidade sexual dos cônjuges no matrimônio é sagrada. Quantos podem ler comigo? Só a última parte. É sagrada. Aleluia. Olha o que diz o versículo bíblico. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13:4. O texto bíblico, doutrinariamente, nos ensina, teologicamente, nos acrescenta o conhecimento da doutrina bíblica. Honrado seja, o verbo ser no infinitivo, no modo imperativo de ordem, de ser. Honrado seja entre todos o matrimônio. E o leito, a cama, a intimidade, o original grego diz koite, que é leito, cama, intimidade do casal. Intimidade sexual sagrada diante de Deus. Glória a Jesus. Se porventura alguém aqui dos amados tem vindo para a igreja depois já de casado, talvez alguém trouxe na memória, na mente, o lado negativo, o lado depravado, o lado imoral do sexo lá fora. Eu quero lhe fazer um convite. Vira a página. Amém. Vamos olhar para a Bíblia, para o projeto de Deus, a vida, a intimidade, a particularidade entre os cônjuges. Interessante que o mundo depravou o sexo. Depravou. Vivemos numa sociedade pós-moderna pornófica. A pornografia, porneia, morcheia, dois termos gregos que significa imoralidade, se escambou. Do outro lado, os evangélicos, a igreja, muitos de nós demonizamos. Ô pastor, o sangue de Jesus tem poder. O pastor está no púlpito falando sobre o sexo. O problema é o desequilíbrio. O mundo depravou e muitos evangélicos acabou demonizando como algo maligno, mas a Bíblia nos ensina como algo sagrado, Aleluia. honrado entre todos. Glória a Jesus. Quantos podem adorar a Jesus? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui nós vamos usar a palavra do Senhor no livro de Cantares. Tudo que vamos falar aqui hoje é bíblico. Estamos na base da palavra do Senhor. Aleluia! Está escrito na palavra do Senhor, isso tudo que está na Bíblia foi Deus que disse. Então, no livro de Cantares, vamos usar o Cantares. Eu vou falar e vou ler a parte que a Sulamita fala e ele, meu esposo, Salomão. Então, agora vamos começar com a parte das mulheres. Aqui é a Sulamita que está falando. Olha que lindo esse versículo, Cantares, capítulo 5 e versículo 10. Você que trouxe a palavra de Deus e quiser nos seguir, fique à vontade. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Olha que palavra linda que a Sulamita está falando. Talvez eles estivessem num momento romântico, namorando. Mas casados namoram, irmã Marisa? Sim, deve namorar. Mesmo depois de casado, o nosso namoro não pode acabar. Enquanto estivermos vivos, sempre namorando. Talvez esse casal, Salomão e Sulamita, estivessem namorando num momento íntimo, debaixo de uma árvore, ou até mesmo na sua cama.
Ela olha o rosto do seu amado e diz: o rosto do meu amado é alvo e rosado. O que ela está querendo dizer? Aleluia. Ela estava falando que o seu marido era um homem limpo. Aleluia. Ele era uma pessoa aciada. Oh, glória. Ele tomava banhos. Aleluia. Ô Marisa, o que tem a ver isso para nós, casais? Muito a ver. No gabinete pastoral, atendemos vários casais, tanto homem como mulher. Tá? Às vezes as pessoas têm em mente que é mais os homens que não gostam de tomar banho. Não, tem mulheres também que não gostam. Misericórdia! E às vezes ele fala, pastores, o que fazer com o meu cônjuge? Ele não toma banho. Ela não toma banhos. Meu Deus! Ele não escova os dentes. Ela não quer mais escovar os dentes. Tivemos a questão de um casal, com um ano de casado, ele estava entrando com divórcio. Por quê? O moço falou, a moça, ela depois que casou, pastor, ela parou de escovar os dentes. Não tem como viver com uma pessoa desse jeito, né? E vocês há de concordar conosco, que não tem como ter intimidade íntima, ter uma vida sexual ativa com um cônjuge que não toma banho. Meu Deus! Fazer carinho em alguém mal cheiroso, não é? Impossível. Então é isso que a Sulamita está falando. O meu amado Salomão, ele é um homem limpo. Ele é um homem aciado, ele toma banhos. Mas o versículo continua. Olha lá o que ela fala. Ele é o mais distinguido entre 10.000. Ela falou, quando o exército de Israel sai para a batalha, o meu Salomão vai na frente da batalha. Aleluia! Ele que leva a bandeira, ele que leva o pendão. Ele é mais distinguido entre 10.000. 10.000 homens vai atrás dele. Todos são inferiores a ele. Ele é o maior, ele é o general, ele é o capitão. Irmãs, tem mulheres que acham que homens não gostam de elogios. Muito pelo contrário, os homens gostam de ser elogiados. Amém! Pensa num homem que ouve a esposa falando, querido, você é mais lindo do que 10.000 Brad Pitts. Imagina que coisa linda! Como esse homem não vai sentir? Ele vai tirar o pé do chão, né, irmãos? Aleluia! Uma vez atendemos, né, querido, no nosso gabinete pastoral, um irmão, e ele era um irmão bem grande, sabe, de uns 2 metros quase de altura, e ele chorava e chorava muito. E eu pensei, por que ele chora tanto, né? E ele estava arrasado. Ele falou, pastores, eu sou um bom homem, trabalhador, eu me esforço, chego em casa, ajudo a minha esposa, ajudo a criar os filhos, mas a minha esposa tem um problema. Eu pensei, meu Deus, o que será, né? Ela nunca me elogia, pastor. Ela nunca disse que eu sou bonito, nunca disse que eu sou importante. Ela nunca nem falou para mim assim, eu te amo, meu amor. Misericórdia. Irmãos, as palavras têm poder. É verdade. Sabe que a palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios que as nossas palavras, ela pode matar alguém, mas ela pode também ressuscitar. Aleluia! Sabe aquele amor que está esfriando, que está acabando? Começa a falar palavras bonitas. Lembra quando vocês namoravam? Você dizia, nossa, você é tão bonito, que rosto mais lindo, eu nunca vi um rosto desse no mundo todo, é muito lindo. Há poder nas palavras. Então, se você, irmã, principalmente as mulheres, né, que eu estou falando a parte da Sulamita, não tem hábitos de elogiar o seu marido, comece a elogiar hoje. Aleluia! Comece a falar que ele é importante para você e que ele é bonito. Mais do que 10.000 Brad Pitt juntos. Amém? Quantos podem adorar a Jesus? Aleluia. Parece algo comum, parece algo não muito expressivo. Ah, pastor, o que é isso? É que às vezes alguém pensa que ser homem, ser macho, é alguém muito resistente, às vezes tenta ser, e às vezes parece ser, mas emocionalmente, quem não gosta de elogios? Amém. E nesse particular, o elogio da amada. Aleluia. O elogio da esposa, o reconhecimento.
Sem entrar no tema que ela está falando, eu vou falar agora a palavra de Salomão, capítulo 7, versículo 1. Olha que interessante. Nós vamos ser breve, uma pinceladinha em cada um dos versículos, para introduzir esta palavra de reflexão. Vida conjugal abençoada. Aleluia. Enquanto Sulamita começa elogiando o rosto. Olha, Salomão, que formosos são os teus pés. É interessante que ela começa do rosto, de cima para baixo. Salomão começa dos pés para cima, de baixo para cima. Aqui nós já observamos de início a diferença entre macho e fêmea. Termo do hebraico ishi e ishá, mulher. Ishi, macho, ishá, fêmea. Algo interessante, Deus criou esta aparente oposição exatamente aonde acontece a compatibilidade, a complementação. Enquanto a mulher começa elogiando o rosto, porque bem baixinho aqui entre nós, as mulheres são românticas por natureza. Amém. Nós, homens, precisamos nos esforçar muito. Amém, irmãos? Amém. É uma realidade. Às vezes se despercebe, deixa passar, não nota, não percebe os momentos. Aí ele começa elogiando os pés. Nós temos uma dinâmica que fazemos quando nós estamos numa chácara ou no hotel, que tem um tempo muito maior, evidentemente. Nós colocamos as irmãs em um ambiente, os irmãos em um outro ambiente, aí as esposas deixam os calçados, tudo junto. Aí o desafio do esposo é ir lá buscar o sapato da sua esposa. Complicado, né? O que você acha? Não olhe agora, qual o calçado da sua esposa? Ela está de tênis, de sapato, de sandália, de chinelo, de sapatilha, bota, está meio frio. Normalmente o homem não nota. O homem não é de perceber isso. O foco do homem é direcional, da mulher é bidirecional, é múltiplo direcional. Alguém diz que a mulher tem o sexto sentido. Normalmente os homens não percebem os detalhes. Às vezes a esposa se arruma, coloca aquele calçado, aquela roupa, e o esposo chega, vão para o culto, e adora a Deus, e na igreja, amém, aleluia, a paz do Senhor amado, a paz do Senhor amada, que bênção te ver, que alegria, voltam para casa, e ele nem percebeu o detalhe na esposa. Todas as igrejas que nós tomamos posse, em Curitiba já há 28 anos, na quinta igreja, todas as igrejas que nós tomamos posse, já nos últimos 20 anos tenho feito isso. Vou orar a Deus para trazer um avivamento de romantismo nos casais da igreja. O romantismo traz o brilho do casamento. E realmente essas expressões é que faz a diferença. Ele começa elogiando os pés e vai subindo. Olha o segundo detalhe em azul. Na verdade, mais para verde, né? Ele está aqui uma cor bem forte. Ele continua dizendo assim: ó filha do príncipe, as voltas de tuas coxas são como joias. Amém. Interessante. Aqui começa a ficar mais pentecostal, né? Porque é uma região bem sensível, bem íntima. Afinal, nós estamos em uma palestra, um bate-papo para casais. Ele começa dos pés, pelos detalhes, e sobe para a coxa, ou as coxas. É evidente que um versículo desse não vai ler domingo à noite. Não dá, né? Ética, valores. Mas nós estamos num momento muito especial. Aí vem uma pergunta, pastor. O senhor não acha que tocar nesses pontos fica assim um pouco, muito... sabe, pastor? Nós temos uma mentalidade que precisa melhorar.
Um grande teólogo chegou a dizer que o homem só é santo da cintura para cima. Grande teólogo. Orígenes, foi o tradutor da Echapra. Jerônimo esteve próximo disso. Algo triste, irmãos. Porque levam as genitálias, as partes do corpo, para o lado pecaminoso. Quando Deus criou para o projeto da celebração do casamento. Aleluia. Quantos podem adorar a Deus por isso? É algo maravilhoso. O projeto divino, o plano de Deus é extraordinário. Então, o Salomão, no versículo 1 do capítulo 7, diz: as voltas das suas coxas. Sabe por que hoje a pornografia está dominando o mundo e muita gente dentro da igreja? Porque agora, em ambiente de culto, é tudo uma maravilha. Que benção, aleluia. É línguas estranhas. O pregador, às vezes, está mais animado, dá uns pulos. Isso é bom. Aí nós vivemos alguns momentos assim. Mas esse momento de palestra é um momento que evoca mais a razão. No gabinete pastoral, que foi o que nos levou a nos dedicar exclusivamente a trabalho externo, a palestra, exclusivamente, a demanda é tão grande, porque isso não se fala publicamente, mas lá no particular, eu costumo dizer, pastor Celso, que gabinete pastoral é como o fundo do mar. Tem tantos mistérios, ninguém conhece. Deus, o pastor e quem esteve lá. E a esposa, evidentemente. Aonde eu quero chegar? Que quando se trata de intimidade, por exemplo, essa expressão bíblica, tuas coxas, a gente já começa a sentir assim, pastor, está indo longe demais. Mas quem foi que criou as coxas? Aqui eu quero te trazer para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Capítulo 2, versículo 7. O Senhor formou o homem. E na parte B diz assim, macho e fêmea os criou. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! O verbo uitzar do hebraico, formar, interessante. Para todas as coisas, Deus usou haja, apareça e produza. O verbo no modo do imperativo. Haja, ouve, apareça, apareceu. Na hora de fazer o homem e a mulher, Deus não disse haja nem apareça. Deus disse, vamos formar. Aí Deus propositalmente começa a formar com os detalhes. Imagina quando Deus chegou nessa região dos pés. A região das coxas. Tanto do homem quanto da mulher. Qual era o projeto de Deus? O corpo, basar, do hebraico, soma, do grego, a alma, a fonte das emoções, para sentir, para se alegrar, o espírito para ter contato com Deus, mas o físico, o contato com a natureza e o contato entre os cônjuges. Observe que no capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 22 ao 24, Deus cria a mulher, depois tirando da costela de Adão, e trouxe a mulher e realiza o primeiro casamento. E disse Deus, serão uma só carne. Aleluia! Quando o esposo está tendo contato com os pés, ou com a coxa, ou toda a parte do corpo, os cônjuges, reciprocamente, é o seu próprio corpo, pois a Bíblia diz uma só carne. Glória a Deus. Próximo ponto. 5:12. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas. O amado da Sulamita, ela disse que ele tinha olhos como os das pombas. O que ela estava querendo dizer com essas palavras? Nós sabemos que os olhos, eles são o espelho da nossa alma. Aleluias. Os olhos, ele reflete simpatia. E já ouvimos tantas irmãs reclamando, dizendo, irmã Marisa, meu esposo não é nem um pouco simpático. Muito pelo contrário, ele é muito grosso. Ele Meu é Deus! feio.
A palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3:19. Para o esposo amar as suas mulheres. E sabe o que o versículo termina dizendo? O mandamento. E não seja grosseiro com elas. Não pode jamais ser grosseiro com a sua esposa. Aleluia! E eu coloquei aqui que os olhos, eles são o espelho da alma. Eu coloquei que os olhos refletem simpatia, gentileza. E eu coloquei alguns atos que nós podemos praticar no nosso dia a dia. Podemos praticar. Como assim, irmã Marisa? Você que não tem costume, começa a praticar. Eu coloquei o primeiro aqui, agradecer. Começa agradecendo o seu cônjuge. Ah, mas isso é muito simples, mas faz muita diferença. Ei, você aí, irmão, já agradeceu a sua esposa pelo aquele jantar gostoso que ela faz para você há tantos anos? Você já agradeceu a tua esposa pelos aqueles bolos gostosos que ela faz para você? Ô, bênção! Aleluia! Agradeça. Faz toda a diferença. E as irmãs também. Já agradeceu o seu esposo? Ah, não, nunca agradeci. Por mínimas coisas que ele faz por você, precisamos praticar o agradecimento na nossa vida conjugal. E eu coloquei outra palavrinha aqui, elogiar. Eu já falei sobre elogios, mas como eu coloquei, eu só quero enfatizar. Elogie o vestido da sua esposa, elogie a saia dela, elogie o calçado, o cabelo. Irmã, elogie a camisa do seu marido, elogie a gravata dele. Quando ele sai do quarto para vir para a igreja, nossa, bem, que gravata linda! Eu nunca vi essa gravata antes. Muito linda essa gravata. Meu Deus, você está de tirar o fôlego hoje. Depois do culto, nós conversamos mais. Ô, glória! Aprende a elogiar, cumprimentar. Faz parte. Aleluia! Sim, irmãos, cumprimentar. Eu sei que tem várias pessoas que chegam na empresa cumprimentando todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Né? Quer passar uma imagem de pessoa boa lá fora. Meu Mas Deus! esquece que o cônjuge que dormiu do seu lado a noite toda, você não teve capacidade de acordar de manhã, olhar para ele e falar, bom dia, meu amor. Graças a Deus você acordou bem, está com os olhos abertos. Glória a Jesus por isso. Aleluia! Bom dia, cumprimentar, irmãos. E outra palavrinha que eu coloquei, para nós mulheres, essa daqui é muito importante, dar a atenção. Meu Deus! Dar a atenção. E para nós mulheres, dar atenção é quando nós estamos falando, a pessoa olhar nos nossos olhos. Você quer ver uma irmã ficar revoltada, uma mulher? É quando a gente começa a falar e o marido está todo olhando para os lados, não está nem Então aí, no celular. né? Ou no celular, ou no notebook. Aí ele fala assim, pode falar, eu estou ouvindo, entendeu? Ou tem alguns que vão um pouco mais longe, eu ouço com o ouvido, não é com o olho, entendeu? Tem que olhar. Não, para as mulheres você tem que parar, costa o celular e olha nos olhos dela, de que pode falar. Aleluia! Eu estou te ouvindo. Dar a atenção. Graças a Deus. Os olhos refletem paz, inteligência. Era isso que Sulamita estava falando. Exatamente. O meu amado Salomão, ele é um homem inteligente. Aleluias. Quando eu olho nos olhos dele, ela fala, eu vejo a paz. Aleluia! 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 Você está sentindo a graça do Senhor? Estou me controlando, dá vontade de dar um salto. Línguas estranhas. Estamos na presença de Deus, tratando de assuntos concernentes, são triviais do dia a dia, sim. Elogiar, dar atenção. Inclusive, nós homens temos muita dificuldade quando se trata disso. A esposa começa a falar, diz, aham, Você lembra disso?
Você está me ouvindo? Pode falar. Faça por experiência, eu sempre digo isso nas palestras para os cônjuges, especialmente o esposo. Quando ela estiver falando e perguntando, que você está respondendo dá uma olhadinha para ver para onde ela está olhando. Ela está olhando para você, para ver se realmente você está ouvindo, mas não com o ouvido, ouvindo com os olhos. Os olhos. Isso é próprio da mulher. Aleluia. Deus a criou assim. Quem tem menina pequena, a filha, ela se apega muito ao pai, por isso que a filha tem ciúme do pai, enquanto criança, até na adolescência. Depois vem a maturidade. A minha neta, nossa neta tem 2 anos. Às vezes, vovô, e ela puxa a perna, a calça embaixo, mas por que tá puxando? Vovô, não, vou ter que parar e olhar para ela. 2 anos de idade. Pastor, mas mulher exige muito. Ei, você casou com uma mulher. A bênção que Deus te deu, a esposa, é uma mulher. Você pode adorar a Deus por isso? Glória a Jesus. Aleluia! Eu quero falar rapidamente, capítulo 7, versículo 2. Lembra que lá no 1 ele começou no pé, subiu para as coxas? O Salomão é rápido, né? Irmãos, está na Bíblia. Você sabia que entre os 66 livros da Bíblia, esse foi o último livro a entrar no cânon sagrado? Alguém não queria admitir como pode? Isso parece meio que imoralidade, pastor, meio pornografia. O que está falando do texto bíblico? Aí a pergunta foi, quem foi que criou o umbigo, o ventre? Deus. Então por que não colocar a palavra de Deus no lugar de direito? Aleluia. Vamos lá. Aí ele diz, o teu umbigo é como uma taça redonda a qual não falta bebida. Veja só que subindo de pé acima, região das coxas, agora chegando à região do umbigo, região do abdômen, é uma região muito íntima. Muito íntima. Mas o que isso está falando, pastor? O nosso tema é uma vida conjugal abençoada. Eu sei que para alguns aqui nesta noite que estão nos ouvindo, esse tema parece desnecessário. Para outros, muito pesado. Mas os irmãos sabiam que no aconselhamento pastoral, de cada 10 reclamações do esposo, 6 é que a esposa sofre de frigidez, para não usar um termo comumente, popularmente dito, frieza sexual. Do outro lado, reclamação das esposas, de cada 10 esposos que nós atendemos, pastor, é homem de Deus, meu esposo, olha, ele é trabalhador, é um bom pai, mas é muito estúpido, é muito grosso. Que coisa interessante. Enquanto a esposa reclama de falta de carinho, de atenção, que o esposo é muito grosso, é muito duro, o esposo reclama a falta de relacionamento íntimo. Sabia que de cada 10 divórcios, 6 deles está originado na incompatibilidade, a falta de compatibilidade da intimidade do cônjuge. Todas as pessoas que nós atendemos, que acabou se envolvendo, pecando, adulterou, por que não pediu ajuda antes? Então, pastor, eu tinha vergonha, mas agora não está pior? Por que não pediu ajuda para o seu pastor em especial, um conselheiro, um obreiro da igreja maduro, alguém que tem uma família digna, alguém que tem moral para falar, a pedir ajuda? O senhor está doente, não vai no médico? Está com problema de psicológico, não vai no psicólogo? Se for mais grave, no psiquiatra? Se está com problema em relação à construção, vai procurar um engenheiro. Se procura um profissional, por que não procurar, então, um pastor, um conselheiro para ajudar? Mas, normalmente, quando se trata de sexualidade, há um tabu. O diabo, o sangue não tem poder, atribui tudo ao diabo, e ninguém tem coragem de falar sobre isso.
tocar nesse ponto, como nós estamos fazendo aqui nesta noite, do púlpito, propositalmente, porque é daqui que emana a verdade de Deus, é cooperar com o projeto de Deus. Quando ele disse o seu umbigo é como uma taça redonda a que não falta bebida, ele está se referindo à intimidade que ele tinha na região. Pensa num esposo, porque o homem se excita por aquilo que vê, enquanto que a mulher por aquilo que ouve. Num esposo que tem toda esta liberdade. Olha só, eu destaquei 3 palavras ali. Umbigo, bem íntimo. O ventre, região abaixo, abdômen. E eu destaquei ali, montão de trigo cercado de lírio. É uma expressão poética. Sabe o que representa os trigos? Olha só, montão de trigo cercado de lírios. É os pelos pubianos. Sabe qual é a região, a mais íntima? Pelos pubianos. Ele está usando um linguajar figurado, uma analogia. Ele vem descendo umbigo, ventre, montão de trigo cercado de lírio, região pubiana. Um esposo que tem a liberdade de cultivar, vice-versa. A esposa, direitos iguais. Só as funções que são diferentes. No casamento, direitos são iguais. Amém. Conjugalidade, complementaridade, exclusividade e igualdade. Os 4 fundamentos basilares de um casamento. Igualdade. As funções, sim, são diferentes, mas direitos são iguais. O casal que tem essa vida íntima, o relacionamento íntimo aproxima mais o casal. Torna mais amável. Quando você vê um homem meio nervoso, chega na empresa, bate porta, joga a chave, na igreja, pode saber. Casais que têm uma vida sexual ativa são mais espiritual. Né? Com toda certeza. Pastor, o que é isso? Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo coloca um versículo só. Oração, consagração, Satanás e abstinência sexual. Ele diz, para dedicar a oração, privar-se da intimidade, pouco tempo, se ajuntam, voltem de novo, aí ele diz, usando uma conjunção, a fim de que? Para não cair na tentação de Satanás. Verdade. Então significa que uma das maiores proteções do homem de Deus e da mulher de Deus é uma intimidade profunda. Você pode adorar a Jesus? E na nação de Israel, Deus pediu que os israelitas, quando casassem, ficassem 1 ano em casa, sem ir para a guerra. Oh Deus, bom, aleluia! Quando o israelita casasse, que Deus falou, casou o moço e a moça israelita, ele não vai para a guerra. E tinha mais um pedido de Deus. Além dele não ir para a guerra, não é para colocar serviço para ele fazer pesado. Não exige nada dele, Deus tremendo. Pegar peso para ele não se desgastar. Ó, a preocupação de Deus. Mas por que Deus? Ele tem que ficar na folga, 1 ano dentro de casa. Para que Deus? Para deixar sua esposa alegre, a palavra do Senhor. Está no texto bíblico, para alegrar a esposa. Alegrar a esposa. Imagina, um jovem recém-casado, 1 ano sem trabalhar, só em casa alegrando a esposa. Sem ir para a guerra. Há algo interessante quando nós pensamos nisso, para ter uma ideia o quanto Deus valorizou, investiu nisso. O sexo no casamento, né, querido? Fora do casamento, maldição. Fora do casamento, pecado. Porneia, mocheia, adultério, ou fornicação, ou prostituição, são os 3 termos traduzidos do original, mocheia e porneia, ou imoralidade, 4 na verdade. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Vamos olhar para o lado sagrado? Vamos esquecer do tempo do mundo, do depravado, e olhar para o projeto divino? Imagine Deus fazendo o homem e a mulher. O texto bíblico é claro, Deus não mandou aparecer, Deus fez. E quando Deus chegou na região das genitálias? Aleluia. Não parece estranho? Que lindo que Deus fez. Deus fez proposital, com as mãos com um projeto. Aleluia. Deu vida. Olha o plano de Deus para o casamento. Glória a Jesus. A sacralidade do sexo dentro do casamento. Esse é o propósito desta palavra. Deus quer restaurar a sua visão no casamento. Aleluia. A nossa sulamita continua falando e elogiando o seu esposo.
As suas pernas, colunas de mármores, assentadas em base de ouro puro. O seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros. Que mulher romântica era a Sulamita, né? Aleluia. Aleluia. O que essa mulher estava dizendo, irmãos? Todos nós sabemos que o mármore é uma pedra firme, uma pedra resistente. Ela olha para o seu esposo e ela diz: meu esposo, ele é um homem resistente, as suas pernas são firmes. Quando ele anda, ele pisa firme. Aleluia! Ela estava falando: o meu Salomão é macho, ele é um macho alfa. Glória a Jesus! E sabe o que? Ela começa a olhar para aquelas árvores lindas de cedro e ela vê aquelas árvores enormes. O cedro, ele se destaca porque ele é alto. Ele chega a 40 metros de altura, mas também ele é forte, ele é resistente. E tem mais um segredo: Aleluia. o cedro, ele é cheiroso. Ela diz: o meu Salomão é como o cedro. Ele é forte, ele é resistente e é cheiroso. Aleluia! Nós sabemos, amados irmãos, que a nossa sociedade está masculinizando nós mulheres. Se a gente for dar uma olhada aí fora, olha como que as mulheres estão se portando hoje em dia. Totalmente diferente do passado. Eles estão nos masculinizando, mas eles estão querendo também feminilizar os nossos homens. Misericórdia! Os homens estão tornando-se mais femininos. Olha os jovens de hoje, já não são mais que nem de 20, 30 anos. A palavra do Senhor nos diz que todo homem que não é fiel à sua masculinidade, ele defrauda a sua esposa. Meu Deus! Ele está roubando dela. Mas para nós também, toda mulher que não é fiel à sua feminilidade, ela defrauda o seu marido. Meu Jesus! Glória a Jesus. E sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Que o apóstolo Paulo, ele diz que os homens, lá ele diz que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas que a mulher também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Eu fico imaginando, quando o apóstolo Paulo falou isso, os irmãos ficaram felizes. Pensa, a minha esposa não tem poder sobre o corpo dela. Eba, eu que mando, né? Entendeu? Agora eu vou mandar na minha esposa. Paulo disse que ela não manda no corpo dela. Eu vou fazer o que eu quiser quando chegar em casa. Amém, glória a Deus. Mas sabe o que o apóstolo continuou fazendo? Ei, irmão, você também não tem poder sobre você. Aleluia! Quem manda no seu corpo, saradão, é a sua esposa. Graças a Deus! Ela pode fazer o que quiser com você. Mas sabe o que é terrível? Que naquela época os irmãos ficou revoltados. Por quê? As mulheres naquela época, elas eram propriedades dos seus maridos. Elas eram compradas, eles pagavam dote pelas mulheres. Então elas eram propriedade deles. Mas os homens não. Eles poderiam ter quantas mulheres eles quisessem. Meu Deus de Mas Paulo falou: não é assim. Somente uma esposa e ela que manda em você. Só pode ter relacionamento íntimo só com tua esposa. Olha que lindo a palavra do Senhor. Aleluia! Aquela irmã que pensa: sexo é só para satisfazer o meu esposo, está enganada, minha irmã. Não, é para satisfazer você também. E um pouquinho mais para frente vamos entrar nesse detalhe, amém? Aleluia! Eu sei que um tema desta natureza, falar línguas estranhas e dar glória, parece que não encaixa muito bem, porque o assunto não é assim tão emotivante espiritualmente. Mas eu quero trazer a visão espiritual da intimidade do casal. Um escritor que lançou um livro, me fugiu o nome do casal, ele trata sobre filhos, lançou pela nossa CPD, é um americano que lançou lá e foi relançado aqui pela nossa casa publicadora, e o tema do livro é sobre
experiência da intimidade conjugal. E ele usou uma expressão que me chamou muita atenção a primeira vez que eu li há alguns anos. Ele diz exatamente assim: a igreja tirou a cama dos cônjuges de dentro dela. E os cônjuges tirou Deus da cama. E aquilo me chamou muita atenção. Porque se está dando uma ideia de que a vida íntima, cama, falando de coite, vida íntima, Hebreus 13, a intimidade do casal, como se Deus estivesse distante. E quando se fala disso no ambiente igreja, não, pastor, culto é para adorar a Deus também. Adorar a Deus, ser ministrado também pela palavra de Deus. Eu quero trazer nesta noite uma visão bíblica aos amados, para que seja restaurado espiritualmente o valor da intimidade. Olha o que Salomão disse, eu vou usar o termo, olha o que a Bíblia diz, capítulo 7, versículo 7. A tua estatura é semelhante à palmeira. Primeiramente, ele fala da estatura, a sua presença. Ele está elogiando a presença da sua esposa. Nós tivemos uma experiência, um casal que nós atendemos há alguns anos, e algo até assim motivo de rir, mas muito sério, porque eu vim dar risada para quebrar um pouco o gelo, o assunto é muito melindroso. Um casal que entrou em uma briga ferrenha, porque a esposa, durante o dia, foi no salão, preparou o cabelo, foi todo aquele processo que os irmãos conhecem bem, muito bem. A esposa aciada, muito cuidadosa, e o esposo chegou à tarde, ela disse, pastor, ela disse para nós na sala pastoral, eu deixei tudo pronto para ele chegar e nós ir para o culto. Bem, quando ele chegou, ele nem deu um beijo nela. Quando ele chegou, ele nem percebeu que ela tinha feito um penteado. Tudo bem, passou, foi para dentro, tomou banho, se arrumaram, foi para a igreja e chegou no culto. Nós tínhamos na nossa igreja, nessa época, um irmão que trabalhava na recepção, e ele era um senhor de idade, bem calvo, muito querido, um homem de Deus. O esposo da irmã chegou e saudou o irmão, abraçou o meu amado e deu um beijo na careca do irmão. Pronto. A casa caiu. E essa irmã chorava muito nervosa, muito brava. Disse, mas o que é tão grave? Disse, pastor, em mim ele não deu um beijo, ele não notou o meu penteado, chegou na igreja, não estou com ciúme do irmão, ele beijou a careca do irmão. Careca do irmão. É para rir, mas qual é a moral? Isso é um fato que nós atendemos, não é uma história sem H, é um fato. Qual a moral da história? A revolta dela é que o homem não é de perceber muito. Ei, esposo, vamos observar mais detalhes. Amém. Vamos observar mais. Eu já perguntei, se eu perguntar de novo, você não olhou, né? Qual calçado que a tua esposa está hoje? Significa que lá em casa, antes de vir, normalmente a esposa vai colocar uma roupa e diz, olha, ficou bem, amor, dá uma olhada. Olhe, não só diz, tá bom. Não, olhe de fato. É normal a esposa. Eu creio que acontece com todas. É próprio da mulher. Até a filha, até a criança é assim. A menina, o menino já é mais tranquilo, né? Mas é próprio da feminilidade. Então nós, esposos, precisamos estar mais atentos, porque isto faz parte do romantismo do casamento. Você pode adorar Jesus por isso. Aí depois da vírgula diz o texto bíblico assim, e os teus seios aos cachos de uva. Ele compara os seios da esposa ao cacho da uva. Na sequência veremos a questão da uva. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Há mais de 3.000 anos, a Sulamita já sabia que os homens, Salomão sabia que nós mulheres se excita por ouvir. As mulheres se excitam por ouvir e a Sulamita pelos homens pelo olhar. Eles sabiam disso como há mais de 3.000
3.000 anos. Eles já sabiam disso. Então ela começa a falar: o meu amado, a sua voz é doce. O seu falar é muitíssimo doce. O que ela está querendo dizer? A sua voz é doce. E no capítulo 1, ela começa dizendo assim, que a voz dele é doce, ele tem a boca doce. Ela começa a elogiar a boca do seu amado. E sabe o que ela fala? Beije-me, meu amor, com os beijos da tua boca. E eu acho lindo essa passagem, porque ela diz, beije-me com o beijo da tua boca. Aí ela começa dizendo, cobre-me com teus beijos, pois os seus beijos são mais suaves do que os vinhos, as tuas carícias. Ela pede aqui para ele não somente beijar a boca dela, não somente beijar os lábios dela, mas ela diz, cobre-me com os beijos da tua boca. Nós sabemos que quando uma pessoa está deitada, e diga, ó querida, pega para mim aquela coberta lá, por favor, e me cobre. Você vai cobrir a pessoa toda, não é isso? É isso que ela está falando. Cobre-me com os teus beijos, o meu corpo todo. Não beija só a minha boca. Pode me beijar inteira. Aleluia. É isso que ela está pedindo. Só ela... uma colocação aqui, irmãos. Quando se fala do beijo, normalmente, enquanto namora, que não deveria beijar, quer viver beijando o tempo todo. Depois que casa, pode ter 30, 40, 50 anos, que deveria continuar fazendo. Não, pastor, isso é coisa de quê? O beijo é símbolo de amor, de romantismo. Então, eu quero fazer aqui uma convocação aos casais a restaurar mais a intimidade do beijo. Sim, e ela começa dizendo, beije-me o meu corpo todo. E ela diz ainda mais no versículo, faz-me carícias. Olha, irmãos, o que ela está pedindo para o seu marido, para o seu esposo. Normalmente, né, vemos os irmãos reclamando que as mulheres são frígidas, ou geladeira, né? Misericórdia. Eles falam isso para menosprezarem as mulheres, né? Mas a palavra do Senhor em Sunamita não era assim. Ela queria que ele beijasse todo o seu corpo e lhe fizesse carícias. Aleluia! Em Cânticos 1:8, ela pede para que ela quer beijá-lo, mas ela não quer beijar um pouquinho, ela quer beijar à vontade. Sabe o que eu acho lindo? Que Salomão diz que encontrou mel debaixo da língua da Sunamita. Vocês já leram isso na Bíblia? Quem já leu isso? Aleluia! Aí Salomão diz, ela pediu para me beijar ela, e eu fui beijá-la. E não é que eu encontrei mel debaixo da língua dela? Aleluia. Eu sei que é difícil dizer aleluia na hora dessa, mas isso é bíblico. Bíblico. E é justamente aqui que os casamentos vão se corroendo, desgastando, se afastando, vão perdendo ali o imã. E uma coisa séria, especialmente para você, pastor, mas o que tem a ver? Escute. Por que uma pessoa desta, e eu e a irmã Marisa, ao longo desses 30 anos dirigindo igreja pastoreando, já atendemos dezenas. Por que uma pessoa desta, quando acontece de se envolver com um amante ou com uma amante, de ambos os lados, vão para o motel, falta pouco derrubar o prédio? Aleluias. Sabe aquele beijo de língua? Tem casal que não sabe fazer mais isso. Se você esqueceu, pratique. Oh, glória! Se você nunca encontrou o mel debaixo da língua da sua esposa, quando chegar em casa, vocês encontram na volta. Aleluia! Isso é bíblico, irmã Marisa? É, irmãs, romantismo no casamento. Passamos nas ruas e vemos adolescentes grudados no outro se beijando. Eles estão totalmente fora. E nós também estamos fora. Porque nós podemos beijar à vontade. Nós estamos no direito. É nosso. O corpo dele é meu e o meu é dele. Aleluia! Assim diz.
A palavra do Senhor nos diz que Jacó, irmãos, o patriarca da nação de Israel, deu um beijo na sua amada Raquel. A Bíblia não fala que tipo de beijo se foi um selinho, ou se foi um beijo de língua, se foi um beijo no rosto, eu não sei que tipo de beijo que Jacó deu em Raquel. Só que a palavra do Senhor nos diz que ele ficou tão emocionado que ele começou a chorar. Aleluia! Ei, os casais já beijaram e ficou emocionado assim que nem o patriarca Jacó? Não? Um exemplo para ser seguido. Aleluia! Glória a Jesus. Quantos sente a presença do Espírito Santo? Aleluia. Foi ele que estava lá, o Espírito Santo, Jesus, Deus, a Trindade. No momento que Deus criou o homem e a mulher e colocou dentro dele e dentro dela ocitocina, os hormônios, ocitocina, endorfina, serotonina e dopamina. A ocitocina está mais ligada ao prazer da mulher no cérebro, prazer sexual. A dopamina está mais ligada ao prazer do homem. Sabe aquele momento da intimidade do casal? Deve ser celebrado. Deus colocou dentro de nós, Deus colocou aquela célula, aquele hormônio com um propósito. Assim como todos os demais hormônios no nosso corpo. Por isso, tudo que Deus colocou é bênção. Se o maligno depravou lá fora, aqui dentro é bênção de Deus. Nós vamos à parte final, nós vamos dar uma apressada, o horário já pede para a gente ir encerrando. Vamos direto ao capítulo 12. Pode fazer a sua consideração, por favor. No capítulo 12, a Sulamita... Ou melhor, capítulo 7, versículo 12. Capítulo 7, versículo 12. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, e se abre a flor, se brotam as romeiras. Olha que linda esta palavra. Dar-te-ei ali o meu amor. Oh, glória! Aleluia! Se fosse hoje, o que ela ia dizer? Vamos ao shopping, meu amor. Vamos às praças. Era isso que ela ia dizer, né? Se fosse nós, nos nossos dias. Vamos ver as flores. Glória a Jesus. Sabe aquele... Quando o casal se entende, às vezes a reclamação de alguns homens, porque a sua mulher não reage muito à intimidade sexual, pode ser o jeito que ela está sendo tratada. Sexo para a mulher começa de manhã, quando ela abre os olhos, quando o seu esposo lhe diz bom dia. Homem não. Homem pode sair de casa brigado, mas lá no serviço ele pensa, hoje eu vou fazer festa quando chegar em casa. A esposa pensa, vai não. Ele não me deu bom dia de manhã, não manda mensagem, não fala nem oi, nem um coraçãozinho ele não manda no meio-dia, né, irmãos? Olha o WhatsApp, irmãos, que bênção que meu WhatsApp. Antigamente nós tínhamos que escrever cartas, né, querido? Exatamente. Cartas. Hoje não, é rapidinho. Se não tem tempo de digitar lá, manda um áudio. Fala alguma coisa. Se você pensou em à noite fazer festa, começa de manhã. Aleluia! Aleluia. Já aguando o seu jardim. Tem pessoa que quer ter um jardim bonito, né, querido? Um jardim florido, uma vida sexual linda. Mas nunca plantou nada naquele jardim. O irmão nunca plantou uma rosinha, uma florzinha. Nunca agou nada. O seu jardim está seco. Sabe quando a gente passa da rua que olha aquele jardim assim, com as folhas tudo caindo, os galhinhos tudo quebrando? Talvez o seu jardim da sua vida íntima esteja assim, esteja seco. E você pensa, eu vou colher uma flor de noite. Ou eu vou comer uma fruta daquele jardim à noite. Não vai, não tem frutos. Você não plantou. Não tem árvore frutífera, né, querido, no jardim. Interessante. Em 1998, quando nasceu o nosso caçula, nós estávamos pastoreando Tatuquara, Pompeia. E na frente do púlpito nós tínhamos uma
uma floreira cheia de lírios. E na prática fizemos alguns testes. O lírio tem que ser aguado diariamente. Às vezes, por algum motivo, na época inclusive viajávamos muito, por algum motivo ficava sem aguar. Quando chegava, meu Deus, estava seca, as folhinhas começam a cair, assim, fica murcha, fica feia, e começa a se encovar, literalmente cair. Você pega água, pode marcar no relógio 35, 40 minutos. Elas se firmam e vão se levantando. Pode marcar, porque eu fiz isso. Por quê? Onde você quer chegar, pastor? As flores, para florescer, tem que ser aguada. Se água com atitudes, carinho, uma demonstração amável, uma doação, porque casamento é doação. A gente se doa um ao outro. Mas eu quero destacar no texto bíblico, rapidamente, o verbo que começa dizendo levantemo-nos. Aleluia. Levantemo-nos. Ela não disse vou levantar, eu levantarei. Levantemo-nos juntos. Estar junto. Cedo de manhã. Aí eu destaquei ali em negrito uma preposição, melhor dizendo, uma conjunção. Para ir às vinhas. Só aqui nós precisávamos de passar no mínimo 1 hora. Sem exagero. Eu só quero dar só uma pincelada. Olha o texto bíblico. Levantemo-nos de manhã. Por quê? Ou para quê? Qual o propósito? Para ir às vinhas. Homem não tem interesse em ver vinha. Pastor, essa mulher, eu não gosto disso. Ei, não gosto você casou com uma mulher. Aleluia. Sabe qual que é a verdade? A exegese, sacar, exegem, guiar. Quando você tira do texto e guia, direciona esta palavra, extrai esta palavra, sabe o que significa? Dê atenção para as coisas mínimas que ela acha importante. Amém. Valorize o que a tua esposa valoriza. Mesmo não achando vergonha. Aí eu destaquei, depois de ponto e vírgula, vejamos se floresce. O que o homem quer ver se floresce ou deixa de florescer? Ei, de novo, você casou com uma mulher. Graças a Deus por isso. Aleluia! E os teus filhos serão bênção, casarão com a moça. Amém. E a moça casará com um varão, homem de Deus. Aleluia! Onde você quer chegar, pastor? Vejamos se florescem as vidas. A importância, vejamos juntos. Às vezes o esposo não está muito afim, não está muito disposto de sair, muito afim de ir passear, de ver que... Por amor a ela, vai. Sabe, das 10, nós tínhamos no nosso canal que foi hackeado, perdemos 126 ministrações, e uma delas era sobre as 10 maiores reclamações da sala pastoral. Daqui uns 20 dias teremos de volta. E uma dessas 10 é que o esposo não gosta de passear. Estou cansado. Mas quando namorava, não tinha espaço, não tinha canseira, não tinha distância. Pegava ônibus, ia de a pé, porque ia ver a amada, ia ver o amado. Ele gosta muito de jogar futebol, mas não gosta de passear. Para ir jogar futebol com os amigos, para ir pescar com os amigos. Parece que está assim meio cheio da esposa. Tem alguma coisa errada nesse casamento. Olha a intenção de Sulamita, irmãos. Olha a intenção. Vamos, querido, ver a flor. E ela termina o verso dizendo assim: dar-te-ei ali o meu amor. Aleluia! No meio das flores, sentindo o cheiro daquelas flores, eu quero fazer relacionamento íntimo com você. Vamos fazer amor no meio das roseiras. Era isso que ela estava. A intenção de Sulamita era essa: dar-te-ei ali o meu amor. E aqui eu quero falar rapidamente que nós casais, no meio do nosso dia a dia, da vida agitada, a agenda que precisa ser cumprida, os trabalhos que nós temos que fazer, nós temos que tirar um tempo para cumprir essa última palavrinha da Sulamita: dar-te-ei ali o meu amor. Temos que tirar um tempo na nossa agenda para dar
e receber amor. Aleluia. Há muitos casamentos que se acabaram, porque não encontraram esse tempo de dar e receber amor. Plantar e colher. Colher. A lei da causa e efeito, da reciprocidade. Isto nós exercemos dentro do casamento. Aleluia. Amados, nós vamos parar e queremos fazer uma oração pelos casais aqui nesta noite. Queremos orar por restauração do romantismo, dos cônjuges. Casais que já há tempo têm sentido um certo esfriamento no romantismo, na intimidade, na particularidade, na vida sexual sagrada dos cônjuges. Nós queremos orar por você nesta noite. Queremos lhe dar um conselho. Aleluia. Assim como o patriarca Isaac estava brincando com Rebeca, a ponto que o rei Abimeleque viu, disse, não são irmãos. Irmãos não brincam assim. O que será que estava fazendo, né? Abraçando, pegando no colo, levantando ela para cima, brincadeira de casais. Pegando por trás. Os casais precisam ser mais românticos. Os nossos filhos se inspiram em nós. E podemos dizer como experiência, somos pais de um casal de filhos, o filho casado há 2 anos, quase 2 anos, a filha há 5 anos. O casamento na vida dos nossos filhos, são formado essa visão na vida do pai e da mãe. Quando há uma intimidade, eu agora estou falando da intimidade romântica, intimidade íntima, sexual é particular, exclusivamente o leito, o quarto dos cônjuges. Mas este romancismo, ou melhor, romantismo entre os cônjuges, os nossos filhos percebem. Ah, pastor, eu tenho vergonha de beijar ela diante do meu filho. Eu sempre digo, deveria ter vergonha de xingar ela diante do filho. Deveria ter vergonha de ser mal educado ou gritar com ela ou com ele. Isso sim deveria ter vergonha. Agora o filho ver o pai e a mãe se beijando, aí o pai e a mãe aproveitam para ensinar filha, o dia que vocês casarem, vocês também vão viver essa intimidade, esse carinho, esse romantismo que o pai e a mãe vivem. É assim que os nossos filhos são inspirados para o casamento. Eu vou pedir à igreja, por gentileza, estar em pé. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos e nós vamos orar. E eu quero orar pelos casais. Confesso que eu estou sentindo uma graça de Deus neste altar. Aleluia! Aleluia! Eu não tenho dúvida de que o Divino Espírito Santo quer restaurar a intimidade conjugal nesta noite da vida dos cônjuges e dos casais. Você que pode, dê uma assim, bem perto dela, abrace ele, abrace ela, se possível. Nós queremos orar juntos. E esta é uma oração de pedido a Deus, de restauração do romantismo dos cônjuges no casamento. Nós vamos orar juntamente com a Marisa, começaremos esta oração. Glória a Jesus. Nós queremos te louvar, ó Pai, pela obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Aleluia. Pelo projeto que o Senhor executou sobre nós, ó Pai. Queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é lindo, é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é tão grande, tão poderoso, Senhor. E nós te adoramos, aleluia. Pai. Nós te louvamos, Senhor, por cada casal que está aqui nesta noite. Por esta igreja, Senhor, pelo pastor, pela sua esposa, pelos líderes da família. Venha abençoar esta igreja, meu Senhor. Venha abençoar estas famílias, Pai. Abençoa estes casamentos, meu Senhor, que eles possam ser mais românticos. Ó Espírito Santo de Deus, venha curar as feridas, meu Senhor.
Se alguém que está com seu coração magoado, que está com seu coração ferido, restaura, Senhor, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando os cônjuges, vai abençoando este casal, esse teu servo, a tua serva, como esposo, como esposa, como cônjuge, Senhor, que este casamento viva um novo patamar, uma nova dimensão, a tua bênção restaurando a intimidade, o romantismo, momentos de alegrias mais intensos, no momento da tristeza, maiores experiências aos cônjuges no relacionamento conjugal, a tua bênção, a tua graça sobre a vida, Senhor, desse casal. Nós oramos repreendendo toda sorte de males debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus. Repreendemos todo espírito e pensamentos de infidelidades, até mesmo no pensamento, na mente, que tem sido assediado o teu filho ou a tua filha, diante do mundo que estamos vivendo, diante das propostas do pecado, do assédio do pecado, Senhor, mas que o teu filho, a tua filha, venha viver uma dimensão profunda e gloriosa do casamento, do relacionamento conjugal. É a nossa oração, é o nosso clamor, é o nosso pedido ao Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Volta a palavra ao pastor da igreja.